Jesus nos abençoe hoje sim. E nós resolvemos falar um pouquinho sobre o trabalho antes de entrar definitivamente no tema. Tá? Aí a gente foi olhar que a origem da palavra trabalho deriva do latim, a palavra tripalium, que significa 3 paus, e o termo era utilizado para nomear um instrumento de tortura. Vocês estão entendendo, né? Ele era formado por esse aparelho, vamos dizer assim, era formado por 3 estacas de madeira cruzadas. Interessante lembrar a cruz, né? Eu aprendi aqui nessa pesquisa que o trabalho é essencial para a humanidade desde a pré-história. Que nesse período da pré-história, ferramentas foram desenvolvidas para que o ser humano pudesse desenvolver suas atividades. E o modo que a sociedade entende o trabalho é influenciado pelos contextos políticos, culturais, econômicos e da história de cada povo. Aí a gente vê que existe um trabalho primitivo que surgiu com o desenvolvimento das primeiras ferramentas construídas de ossos, pedras, madeira. Esse trabalho primitivo buscava suprir as necessidades do ser humano com relação à sua sobrevivência, caça, pesca, construções e agricultura. E tinha também a divisão sexual do trabalho, ou seja, homens saíam à busca de caça e as mulheres ficavam para proteger os acampamentos, proteger as crianças e os mais velhos. Aí tem também a questão do trabalho escravo, que acaba sendo uma dor, uma mágoa para nós, né? Com o desenvolvimento da sociedade, surgiu a questão do trabalho escravo. No trabalho escravo, o escravo é considerado uma propriedade do seu senhor. Os serviços manuais eram exaustivos, muito cansativos, desonrosos. As pessoas livres consideravam que o trabalho era uma coisa ruim para eles, e eles tinham que ter alguém que fizesse. E aí, desde a Grécia, já havia escravidão. E o tempo disponível das pessoas que não trabalhavam era chamado de ócio. E a escravidão era necessária para que aquelas pessoas que possuíam bens pudessem pensar, ler, refletir, participar da política. Às vezes eu acho que eu ainda vivo nesse tempo, viu, gente? Porque eu fico trabalhando tanto que às vezes na hora que eu pego um livro para ler, eu começo a cochilar. Às vezes eu pego uma palestra para assistir, eu começo a cochilar. Aí eu fico pensando, acho que eu tinha que ter um tempo livre para essas atividades. Mas eu estou tentando encontrar esse tempo livre. Aí vem o trabalho na Idade Média, surgiram aprendizes de trabalhadores, algumas pessoas tinham formação, passavam por pessoa que não tinha, eram pessoas consideradas mestres. Os mestres tinham autorização de ter seu próprio negócio, e para eles trabalhavam os aprendizes, né? E aí depois veio o trabalho capitalista. O trabalho capitalista ainda é presente, né? E aí vem várias questões sociais, e o capitalismo começou a se mudar na Idade Média. Da mesma forma, as pessoas mais abastadas trabalhavam menos, as pessoas mais pobres trabalhavam mais para sustentar aqueles que estavam numa escala maior. Até que, com o correr dos anos, veio
o trabalho socialista, no século XX. O trabalho dentro do modelo socialista mexe muito com luta de classes, né? Chegou a indústria, e essas coisas sempre mexendo com a sociedade, quem tinha mais poder, menos poder, e sempre se modificando para chegar até os dias de hoje. No trabalho socialista, o lucro que no capitalismo era destinado à mão dos detentores de capital, no socialismo deveria ser redistribuído de maneira igualitária. A gente até já viu em doutrina espírita que isso não funciona muito bem de jeito nenhum, pela forma com que cada um lida com o dinheiro, lida com o financeiro. Então, cada sociedade entende o trabalho de uma forma, né? Tem sociedade que acha o trabalho péssimo, terrível. No cristianismo, o trabalho era uma punição. Era uma punição. Aí a gente pode ver isso quando a gente olha a Bíblia, vê as narrativas que existem lá. Que é uma fala que foi feita, está na carta de João, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, que era uma questão que foi levantada na questão do trabalho aos sábados, né? Foram fazer uma crítica e tal, por si trabalhar aos sábados, e aí foi dito, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Significa que nós também vamos trabalhar aí um tempo bom. A gente colocou ali na nossa gravura de introdução vários trabalhadores de várias categorias, com vários uniformes, e aí a gente vai estar falando também de uma maneira bem abrangente sobre o trabalho. Daí eu queria perguntar, todo mundo gosta de trabalhar aqui? Gosta? Eu vi umas mãozinhas levantadas aí dizendo que não. No livro Fonte Viva, no capítulo 80, a gente vê que tudo na natureza trabalha. E por conta desse estudo, eu venho andando assim na rua e observando tudo trabalha, tudo é organizado de forma a trabalhar, né? O Emmanuel fala para nós que o sol trabalha pela prosperidade, aperfeiçoamento do mundo no céu terrestre. Que o verme, olha bem, o verme colabora na intimidade do solo, preparando o ninho da semente. Olha que coisa maravilhosa. O verme que às vezes a gente não enxerga, não dá nada por ele, tem um papel importante também, né? A aragem, o vento contribui permutando o pólen nas flores. O vento está ali, trabalhando também para que a natureza se reproduza. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando. A importância da água. Serve a árvore florindo, frutificando, regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Olha, os animais trabalhando a nosso favor, a favor do planeta, a favor da vida humana. Olha como que Emmanuel coloca indefectível. O que é indefectível? Sem defeito. A lei de trabalho rege o universo. Movimento, ordem e constância dos benefícios. Gente, se a lei de trabalho rege o universo, quem sou eu para não querer trabalhar? Quem sou eu para fazer corpo mole? Eu posso fazer corpo mole? Eu posso não querer trabalhar? A gente não tem nem esse direito. Eu sempre falo, se eu não faço o que eu amo, eu tenho que tentar entender e amar o que eu estou fazendo. Porque nem todo mundo tem a felicidade de trabalhar com o que gosta.
Mas nós podemos tornar o nosso trabalho mais agradável, mais gostoso, mais leve, sem peso. Às vezes eu acho engraçado no meu trabalho, por exemplo, amanhã nós vamos trabalhar sábado o dia todo. O professor fica rezando para dar sexta-feira para poder folgar no sábado. Amanhã nós vamos trabalhar o dia todo. Aí eu penso assim comigo, já que tem que trabalhar, então vamos encarar isso, vamos vestir a camisa e não vamos sofrer por isso não. Tem que fazer, então vamos encarar e vamos fazer. Porque se a gente ficar falando e ficar gemendo e ficar murmurando, sábado eu vou ter que trabalhar. Então, sabe o que é perigoso? Até a gente acordar doente no sábado? É perigoso, porque a mente vai funcionando no nosso corpo, né? Aqui, que tudo trabalha na perfeita harmonia para a manutenção da nossa vida, do nosso planeta. Que a glória do Espírito se exprime através do cérebro na cintilação do pensamento. Que é preciso que a cabeça se ajuste aos variados departamentos do veículo carnal. É isso que a gente falava há pouco. Se nós estivermos pensando de forma negativa sobre o trabalho, isso vai comandar o nosso corpo de forma negativa também. E a gente não vai acordar disposto, a gente não vai acordar bem, e pode ser que a gente até acorde doente, porque a gente não está querendo trabalhar naquele dia. E isso é tão, assim, significativo e é tão contraditório, porque a gente ora muito e pede a Deus que nos ajude a encontrar um trabalho, que nos sustente e que nos dê uma vida digna. A gente pede isso para Deus. E Deus nos ajuda a conseguir esse trabalho. Aí na hora de a gente concretizar esse trabalho, na hora da gente estar lá, todo sorridente, todo feliz, do que o nosso corpo está funcionando de maneira integral, a gente vai reclamar, a gente vai maldizer. A gente precisa refletir sobre isso. No que a gente está pensando e no que a gente está mandando de comando para o nosso corpo. Tudo no nosso corpo trabalha em conjunto, trabalha funcionando. A menos que a gente dê uma travada nisso, dê uma estragada nisso. Coisa que a gente quase não faz, né? A gente quase não faz. Para que tudo trabalhe em sintonia, nossa mente, com o nosso corpo, é necessário que a gente respeite as funções de cada coisa do nosso corpo. Cada pecinha do nosso corpo, cada engrenagem, cada coisinha ali funciona como se fosse uma orquestra, como se fosse uma sinfonia, trabalhando em conjunto, trabalhando perfeito, na hora certa, tudo que a gente for analisar. Todos os nossos conjuntinhos que temos dentro do nosso corpo trabalham tudo certinho, tudo em sintonia. Criação do Pai. Para que a gente possa fazer o que, será, hein? Estragar essa vestimenta, estragar essa ferramenta, acabar com ela. Por mais que a gente cuide, existe um desgaste natural dos anos, né? E a gente está, hoje mesmo eu conversava com uma família que eu chamei na escola. A gente conversava sobre como as crianças estão hoje, agitadas, nervosas, irritadas. E a gente conversava sobre o que as crianças estão ingerindo hoje. É muita química, é muito pacotinho disso, pacotinho daquilo, salgadinho disso, salgadinho daquilo, tela de tudo quanto é jeito, celular e tal. Aí a gente chama as famílias para a gente pedir ajuda. Ô, mãezinha, a gente precisa de ajuda do seu filhinho. Seu filhinho não está conseguindo prestar atenção, seu filhinho não está conseguindo ficar quieto para aprender. A mochila dele está parecendo uma lixeira. O que está acontecendo, mamãe, lá em casa?
Gente, as mães não sabem nem informar, porque estão trabalhando, tem um tempo mínimo com as crianças. Para que o nosso organismo trabalhe perfeitamente, a gente, no mínimo, precisa de deixar de ingerir os venenos que a gente ingere. Hoje em dia, sem querer, a gente respira veneno, a gente come veneno, a gente pensa veneno, a gente vê veneno. Se nós não conseguirmos educar, ir educando já, desde agora, as nossas crianças nesse sentido, e eu tenho visto isso muito pouco, famílias preocupadas com a alimentação certa das crianças, com o que as crianças estão vendo, ouvindo, manipulando, é de assustar. Mas, por outro lado, a gente confia também de que o Eterno sempre está nos passando bons ensinamentos e boas reflexões e boas oportunidades nessa vida enquanto estamos na luz, para a gente ir modificando tudo que é necessário. Que os nossos olhos são funcionários da nossa visão. Os nossos olhos são funcionários da nossa visão. Os nossos ouvidos são sentinela do conhecimento. As narinas são guardiãs do olfato. Gente, e tudo muito importante. Às vezes a gente não dá muito valor à medida que a gente vai perdendo a visão, vai ficando de idade, aí precisa desse aqui, não enxerga mais de perto, o braço parece que fica curto. Eu tenho conversado com muitas pessoas que falam assim, o quê? E aí você tem que falar naquele ouvido com a pessoa. Já estão com a visão, a audição comprometida. A língua é escultora da palavra. Às vezes a gente fala, eu sou rainha, viu gente? Putz, saiu. Eu vou pensar depois que eu falei. Eu falo primeiro para depois pensar. Mas a língua está colocando o que a gente pensou. Então é importante que a gente pense primeiro. O coração é o ministro do equilíbrio. As mãos são artistas do trabalho. Os pés são escravos da sustentação. A epiderme, a nossa pele, é o nosso manto protetor. Tudo trabalhando. Está vendo como tudo está trabalhando assim, em sintonia? Os pulmões são, eu escrevi câmeras erradas aqui, câmeras de ar respiratório para garantia da resistência. O estômago, o que é? Alambique da digestão. Uma vez eu assisti um programa falando em estômago, achei tão interessante, que tinha uma pessoa gorda e uma pessoa magra. A pessoa gorda tinha que aprender a comer para emagrecer. E a pessoa magra, que era seletiva alimentar, que não comia nada, precisava aprender a comer para pegar um peso melhor. E aí, eu achei muito interessante esse programa, eu não lembro o nome para falar para vocês, mas quem assistiu aí vai lembrar. Aí eles pegavam uma caixa transparente e colocavam assim, ia jogando ali tudo que o gordo comia no dia a dia dele. É pizza, é feijoada, é bolo, é não sei o que. E aí você ia vendo aquilo tudo ali num vasilhame transparente. Ia colocando as coisas que o magrinho comia. Gente, quanta mistura, quanta coisa inadequada a gente joga no nosso organismo. Depois a gente vai engordando, vira umas bola tona e a gente não sei porquê, eu como tão pouco. Mas um pedaço de pizza a mais, aí depois da pizza vem aquele bolo com cobertura e depois vem um café com chantilly. Não que não possa, né? Mas é necessária a temperança, é necessário o cuidado. Essa fala aqui é muito importante, o estômago é a alambique da digestão. A gente coloca tanta porcaria
E aí depois o nosso organismo custa a funcionar, vai funcionando de forma lenta, a gente vai ficando bocejando, vai ficando mole, enfim. O fígado é condensador de energia vital. Olha que coisa interessante. O fígado é muito importante. A gente estraga ele com um dedinho de cachaçinha às vezes. O baço é gerador de sangue. O pâncreas, excretor de enzimas. Os intestinos são vasos de seleção técnica. Tem alguns médicos que falam que o intestino é o cérebro, é como se fosse o cérebro do nosso organismo. Os rins são filtros seguros e diligentes. Gente, outro dia eu não bebi água direito. Como eu trabalho com criança e tal, eu ponho o celular assim do meu lado para despertar de meia hora para eu tomar água. Aí ele desperta, os menininhos já sabem, tinha hora de beber água. E tem hora que eu estou numa função ali tão importante que eu não bebo, mesmo o celular despertando, eu não bebo naquela hora. Eu estou fazendo o maior esforço. Outro dia eu não bebi direito durante o dia, à noite eu já comecei a sentir uma dor aqui no meio. Aí eu taquei água, falei, nossa, não bebi água direito, mande água. No outro dia, gente, eu tive uma dor intensa, que eu fui parar no ar. E eu tinha certeza que foi em função da pouca água que eu ingeri no dia anterior. Daí eu cheguei no médico, daí eu já sabia o que era, eu não precisava nem do médico. Ele falou, não, era pouca água que eu ingeri. Então, o que custa, né? Por que a gente é tão displicente às vezes e coloca outras questões mais importantes do que o nosso próprio corpo, o nosso bem-estar? A gente precisa disso. Eu preciso disso para ser uma boa professora, para ser uma boa mãe, para ser uma boa amiga, para ser uma boa qualquer coisa, para eu funcionar, para eu andar por aí. E muitas vezes a gente relega isso a segundo plano. Os gases são recursos destinados à expulsão de venenos letais. Eu tenho uma menina na minha sala, gente, às vezes ele chega lá de tarde e ele começa a soltar gases. Agora vocês pensam, uma sala com 27 crianças na faixa de 7, 8 anos. As crianças quase morrem. Aí outro dia eu conversei com ele e falei, o que você come? Porque chega aqui tão inflado de tantos gases. Tia, eu comi miojo. Aí, e o menino já é meio obesinho. Aí eu mandei um bilhete para a vozinha dele que cuida dele. Falei, vozinha, cuida da alimentação do fulaninho melhor. E hoje é um péssimo alimento. Eu escrevi mesmo. Cuida melhor da alimentação dele. Agora ele já aprendeu. Eu falei, quando você quiser fazer isso, você pede licença e corre pro banheiro. Porque aqui na sala de aula ninguém é obrigado. Aí ele fala, tia, quero ir no banheiro. Eu já sei, ele corre pro banheiro. E aqui está falando, se o seu corpo está cheio de gases, esses gases são venenos que estão correndo por ali. É necessário colocar para fora. E ele vai procurar um meio de sair. Tudo na colmeia celular do campo físico é solidariedade perfeita, com especiais objetivos de progresso e aprimoramento. Ou seja, o nosso corpo é um grande campo de trabalho. Olha aí. Às vezes a gente fica com preguiça de trabalhar, não quer trabalhar, e a gente não percebe que a gente trabalha sem parar, o tempo inteiro nós estamos trabalhando. A mente da gente para de funcionar? Não para. Eu nunca fiz curso de meditação, já ouvi falar que no curso de meditação tem um momento que você não pensa em nada. Eu fico pensando, eu sou muito agitada, estou pensando, será que tem jeito mesmo de não pensar em nada? Será que existe um momento que você não pensa em nada? Emmanuel diz ainda, eu gostei disso aqui, porque essa questão do trabalho, eu fiz uma comparação com a reunião mediúnica. Achei tão interessante. E ele fala assim, que uma reunião mediúnica é igualmente um corpo simbólico, exigindo que a direção considere em seu devido valor todas as peças de sua composição espiritual.
Às vezes a gente está numa reunião mediúnica, ou lê sobre reunião mediúnica, a gente fica pensando assim, qual será que é mais importante, hein? Será que é a sustentação do trabalho? Será que é a psicofonia? Será que é a psicografia? Será que é o tratamento de cura? Aí o Emmanuel vem falando sobre os espíritos que frequentam lá. O espírito angélico é mensageiro de amor, está trabalhando. O espírito angélico está trabalhando. Os espíritos instrutores são mensageiros de sabedoria. Os espíritos amigos são frascos de remédio curativo ou de perfume amenizante. Gente, tem vezes que na reunião mediúnica a gente sente o cheiro, né? Sente aquele cheiro perfumado, aquele cheiro gostoso. Como também, às vezes, a gente sente outros cheiros também significativos, né? Os espíritos familiares que vêm, que aparecem, são bênçãos de reconforto. Os sofredores são avisos à imprevidência. Os ignorantes são desafios à boa vontade. E os espíritos em desequilíbrio são exercícios de paciência. Aliás, esses, não é só na reunião mediúnica, não, em todo lugar. Outro dia eu fui ser atendida por uma moça, graças a Deus eu me lembro aonde. Gente, mas eu olhei para a moça assim, eu senti que a moça não estava com uma energia boa. E por incrível que pareça, as coisas que ela precisava para me ajudar, não funcionava assim, não aparecia para ela. Eu falei, aí olhando para ela, eu fiz uma oração. Olhando para ela. Esses espíritos em desequilíbrio, a gente encontra a todo momento. Às vezes a gente é o espírito em desequilíbrio, desequilibrando o resto todo que está ali. Espíritos cristalizados no mal são apelos do bem. A gente tem daqui e tem de lá também, ó, viu que rimou? Aquele que não quer aprender de jeito nenhum, cabeça dura. Outro dia eu falei com meus alunos, eu estou lá ensinando, fulaninho, faz isso, isso e aquilo. O fulaninho pagava, o fulaninho ia fazer, fazia errado de novo. Eu falei, mas não, que cabecinha dura. Eu pensei, falei, não, cabecinha dura. Aí apagava e fazia de novo, fazia errado de novo. Eu falei, gente, acho que eu estou falando outra língua diferente, que esses meninos não estão entendendo. Eles estão naquela fase de aprender a fazer parágrafo, fazer continuidade da linha, passar para a linha depois, separar as sílabas no final de linha. Gente, mas é difícil ensinar isso aí. Mas fica lindo, ó, parece que não descobriu ainda a forma de aprender. Aí você explica, parece que você está falando outra língua. Gente, é assim quando a gente está cristalizado, parece que a gente está assim, ó, só vendo daquela forma, não consegue olhar em volta, não consegue analisar outra hipótese, não consegue analisar outra forma de ser. Aí ele vem dizendo, espíritos obsessores são oportunidades de concurso fraterno. Às vezes a gente quer afastar, né? Tira daqui, ô mestre. Isso é uma oportunidade, gente. É a oportunidade que eu tenho de melhorar, de modificar, de aprender a perdoar, aprender a ter paciência, aprender a tolerar. E aquela história, às vezes, nós somos os espíritos obsessores. Espíritos necrosados na delinquência ou no vício são convites de oração. Tem hora que só Jesus na causa mesmo, né, gente? Tem hora que só Jesus na causa. Às vezes eles são ajudados, o centro da assistência, conversa, dialoga, faz tratamento. Orar. Eu sempre digo, ó, quando você não tem... Você já fez de tudo, você acha que você não tem mais nada a fazer. Ora. Ora de joelho, ora em pé, ora no banheiro, ora no trabalho, ora no trânsito, ora em qualquer lugar. E às vezes a gente ora de maneira muito errada, que a gente pede para Deus afastar.
afasta de mim isso, afasta de mim essa doença, afasta de mim essa pessoa, tira de mim essa vida, tira aquele chefe chato que está me atazanando todo dia, tira isso, não. Outro dia eu li um negócio que falava assim, já pensou se Deus tirasse de nós tudo que a gente reclamasse? Ah, eu reclamei do meu filho, Deus recolhe. Ah, eu reclamei da minha irmã, ela até saiu, Deus recolhe. Ah, eu reclamei do meu marido, Deus recolhe. Já pensou? A gente ia ficar, sabe, porque a gente é muito reclamão. Nós somos muito reclamão. Então, aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão doentes, que não conseguem modificar, não conseguem se ajudar, oração. Oração. Não é Bíblia na cabeça, não. Oração. Pensemos nela com carinho, vivendo. Inteira de luz, não há serviço insignificante. A gente refletia agora há pouco a respeito da reunião mediúnica, né? O que seria mais importante? Tudo é importante. É importante a pessoa que está servindo a água, é importante a pessoa que está dando passe, é importante que está fazendo a oração, é importante quem veio aqui. Vocês acham que quem veio aqui veio sozinho? Vocês acham que vocês vieram aqui sozinho? Quem acha que veio sozinho aqui? Veio não. Eu não vim sozinho, vocês não vieram sozinhos, a gente vem trazendo. Gente, se eu não trouxe lá da minha casa, eu vim captando pelo caminho, por onde eu passei ontem, por onde eu passei hoje. A gente está aí. Para serem instruídos junto conosco. A oportunidade de trabalho, ela está em todos os lugares. Eu me lembro que o Chico uma vez foi criticado por ter passado num barzinho, uma coisa assim. E o Chico deu uma lição. Todo lugar que existe, gente, Deus, Jesus, os Espíritos do bem, contam conosco para ajudar em alguma coisa. Tem algumas épocas difíceis que o planeta passa, época de carnaval, época de algumas comemorações aí, onde acontecem muitas situações difíceis, muitas agressões. Os espíritos precisam de pessoas com pensamento do bem, com pensamento centrado, para poder ajudar, tira a energia da gente, ajuda para a nossa concentração. Então, todos nós, todo mundo, encarnados e desencarnados, nós temos um significado. Joana de Ângeles, no livro Oferenda, no capítulo 38, olha que interessante que ela fala. Devemos exercitar os membros no trabalho. Ela fala que a praxiterapia nos dará motivação para que a hora vazia não nos constitua motivos de desfalecimento ou queda nos abismos da desordem mental. Os nossos parentes antigos, vovô, vovó, falavam que mente vazia é a oficina do mal, eles falavam isso. E aí eu fui ver o que é praxiterapia, né, gente? Eu gosto de falar a palavra difícil, então tem que pesquisar a palavra, né? Praxiterapia significa um tratamento que se baseia no trabalho e é organizado como terapêutica. Isso me lembrou muito Paulo, quando ele estava naquela fase dele de transformação, que ele trabalhava com tecendo, E, gente, eu amo trabalhos manuais, não sei vocês, mas eu amo a praxiterapia. Não está fazendo nada, vamos trabalhar, vamos visitar um doente, vamos fazer uma leitura para alguém. Outro dia, no dia do voluntariado, eu estava olhando lá as formas de voluntariado que existe, de você ler para um cego, né? Às vezes você grava um texto para aquela pessoa ou que é cega, ou que enxerga mal. É uma forma de voluntariado, a praxiterapia. Gente, e eu vi tantas formas de praxiterapia que eu nem sonhava que existia. Eu vi. Achei muito interessante.
A gente consultou também o Livro dos Espíritos sobre o trabalho que devemos fazer. E eu vi lá que na pergunta 571, essa pergunta ela é feita assim: são espíritos elevados que desempenham missões? Olha aí, quem desempenha missões? São espíritos elevados? Olha a resposta que nós obtivemos. A importância das missões corresponde à capacidade e elevação dos espíritos. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma missão, se bem que diversa da do general. Olha que interessante. Eu lembro, quando a gente era criança, os pais da gente falavam assim: você não estuda não, que você vai virar lixeiro. Não falavam? Alguém aí ouviu isso quando era criança? Você vai virar lixeiro. Se a gente for pensar hoje, essa frase é muito equivocada. Porque, gente, que importância que tem o lixeiro para o planeta, pela nossa vida. E hoje, as pessoas que estão envolvidas em varrer ruas, em coletar o nosso lixo, precisam estudar também, não precisa? Eu estou lá no meu trabalho, meu chefe vem e falou: Kátia, você vai varrer a rua tal, a rua tal, a rua tal. Como que eu vou lá varrer a rua se eu não sei ler o nome da rua? Eu preciso pelo menos saber que aquela rua que está escrita aqui naquele papel tem que ser a mesma que está escrito lá naquela plaquinha. Eu preciso saber isso. E às vezes quando a gente não é alfabetizado, eu fico procurando assim onde que está, não sabe a diferença entre letra e palavra. Então, eles estão dizendo aqui para nós que tudo é importante. Tudo. Todos que trabalham são importantes. E às vezes a gente olha assim e já nem sabe que é trabalho, mas é. Às vezes a gente acha que é uma coisa mal, que é uma coisa ruim, mas é um trabalho. Na 572, olha a pergunta que foi feita. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Olha aí que interessante. Ele a pede e se considera de todo se a obtém. Eu estou lá no plano espiritual. Aí eu falo assim: ai, deixa eu ir lá para o planeta que eu vou fazer isso e aquilo. Eu vou fazer, eu vou vencer. Eu já estou preparada para fazer isso. Aí a hora que eu chego aqui no planeta, eu não quero nem saber. Eu esqueço tudo. Ai, não quero mexer com isso não. Eu mexer com isso, eu ir lá no assentamento levar a cesta, eu ir lá no assentamento ler uma palavra, fazer uma oração, não quero mexer com isso não. A gente pediu. Aí chega aqui e a gente quer correr do trabalho. Na 573, foi perguntado assim: em que consiste a missão do espírito encarnado? Gente, vendo essa pergunta, eu me lembrei aqui, eu converso com muita gente, e muitas pessoas falam assim para mim: eu não sei o que é, principalmente gente que não tem um segmento religioso. Às vezes a pessoa às vezes ela se diz dentro dessa ou daquela religião, mas ela não segue nada. Ela fala: eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu não sei qual que é a minha missão. Nem sempre a gente pode estar falando, mas às vezes a gente só está escutando. Olha o que os espíritos responderam. Vou repetir a pergunta: em que consiste a missão do espírito encarnado? Em instruir os homens, tem um S aqui, não sei se está demais, em auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões são mais ou menos gerais e importantes. Quer dizer, continua falando que tudo é importante. O presidente do centro é importante? O bibliotecário é importante? Os voluntários que vêm limpar o centro são importantes? São. Como que a gente vai sentar nos bancos, confortável, limpinho, se não houvesse
quem se voluntariasse a trabalhar para o nosso bem-estar. Dá vontade de falar assim, a gente veio para evoluir, e aí está falando que a gente evolui, mas nem sempre a gente pode falar, tem que tentar ajudar a pessoa a descobrir, às vezes contar uma historinha ou outra. Quem cultiva a terra desempenha tão nobre missão como que governa ou que instrui. Tudo na natureza se encadeia ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Vocês acham que a encarnação é um trabalho? É um trabalho? É um trabalho. Às vezes a gente brinca e fala assim, eu não vim aqui passeio, e não veio mesmo, não. Tem gente que acha que vem, né? Só que é uma vida. É um trabalho. Concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo sua missão, porque todos podem ter sua utilidade. Então aquela história assim, eu não sei o que eu vim fazer nesse planeta, porque eu me sinto um peso, um outro, vai trabalhar de alguma maneira, vai caçar o que fazer. Vai caçar o que fazer. Pessoal, no livro Para Viver a Grande Mensagem, tem uma mensagem que chama Profilaxia da Indolência. O que é profilaxia? É um conjunto de medidas e procedimentos utilizados para prevenir o aparecimento, desenvolvimento ou agravamento de doenças. Em resumo, é a gente agir de forma preventiva, é a gente prevenir. A indolência, falta de disposição física ou moral, morosidade, ócio, preguiça. Será que alguém tem preguiça de trabalhar? Não, né? Quem tem preguiça de trabalhar? Não? Tem gente que nunca teve, nunca vai ter. Os Espíritos nos dizem que todos nós, veja bem, todos nós somos mais ou menos indolentes. Fazemos o estritamente necessário e nos sentimos felizes quando não temos obrigações a cumprir. Gente, eu me incluo nessa, viu? Porque o dia que é feriado, que eu tenho que levantar cedo, eu falo, hoje eu não preciso levantar cedinho. Mas aí o que acontece? O corpo da gente já está tão bem acostumado que aí você acorda 7 horas da manhã, 6h30, 6 horas, 5h30, sem precisão. Aquele dia você não vai. Aquele dia você está na sua casa, você vai limpar o banheiro dos gatos a hora que te der vontade, você vai pôr roupa para lavar a hora que te der vontade. Mas está ali, ó, o reloginho mental e físico nosso, está te jogando para fora da cama. Vamos agir, você não tem nada que fazer, vai ler uma lição, vai ler uma leitura, começa a fazer as suas organizações de limpeza logo cedo, porque é sábado, mas lá no centro da tarde tem serviço. Tem muito serviço no centro da tarde. Queixas e maledicências faz parte do nosso dia a dia. Turvamento da harmonia íntima, fácil envolvimento por espíritos que querem nos fazer cair no vício e na perturbação. É onde que entra aquela história que nós falamos há pouco, de mente vazia, oficina do mal. Os espíritos nos convidam. Se nós quisermos preservar o nosso equilíbrio físico e mental, trabalhar. Lembra daquela história? Disciplina? Trabalhar. A bênção das horas é o tesouro de inestimável valor. Outro dia uma pessoa falou, não sei aonde, eu ouvi que eu tem na hora. Sabe qual o maior tesouro que existe? Qual o maior tesouro que existe? Quem sabe? O tempo. Gente, o tempo. Você gastou 1 minuto à toa, foi embora, não volta mais, foi.
tesouro. E os Espíritos nos convidam. Se interesse pelas tarefas que lhes são confiadas, realize pequenos serviços no lar, escreva aos amigos, realize leitura nobre, visite enfermos, fale otimismo e tolerância, ore e medite. Mantenha seu coração na prática do amor e da caridade. É necessário que haja equilíbrio entre o material e o espiritual no trabalho, tudo, né, gente? É considerado o trabalho como simples obrigação a ser adiada ou evitada, sempre que possível, é favorecer o desajuste. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Obrigada pela paciência e pelo carinho.